Graciosa paz do Senhor a todo mundo, em nome de Jesus. Esse vídeo é um vídeo um pouco longo e nós vamos estudar sobre os sonhos. Os sonhos é uma forma de comunicação de Deus para com o homem e também do homem para com o divino. Então, muitas vezes nossa alma, ao dormirmos, ela viaja e ela recebe muitas mensagens e traz de volta em forma de sonho e comunica a nós muitas vezes a vontade de Deus, as coisas que Deus tem para fazer. Você vai basear essa mensagem de hoje no livro de Gênesis, Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Lá o Senhor vai dizer assim: o profeta que tiver sonho, conte. Aquele que tiver a minha palavra, fale a minha palavra. Então, leia lá e você vai pegar como base. Sonhou, conta. Mas não conta assim, aleatoriamente, para todo mundo e tal. Conta para as pessoas que de fato interessa aquele sonho, né? Então, hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre 13 personagens da Bíblia que sonharam sonho. E eu quero trazer para vocês os sonhos desses personagens de uma forma resumida. Mas você pesquisa, procura, tá bom? Então, o primeiro sonho é o sonho de Abimeleque, lá no capítulo 20 do livro de Gênesis, capítulo 3 até o versículo 6. Quando você for assistir esse vídeo, à medida que você for assistindo, vai dando pausa e pega o versículo que eu falei e lê, para que tu tenha a prova na Bíblia, para que você mesmo testifique, tá bem? Então, Abimeleque, lá no capítulo 20, do versículo 3 em diante, é aquela história em que Abimeleque se apaixonou por Sara e Abraão disse que ela era irmã dele, e aí o Abimeleque foi e levou Sara para casa, né? E havia um costume de uma purificação da mulher para que o rei pudesse tê-la, né? E aí, durante essa purificação, o Abimeleque teve um sonho. E o Senhor disse: tu és um homem morto. Sabe por que tu és um homem morto? Porque tu pegou a mulher do Abraão. Essa mulher é casada. Aí ele disse: mas Senhor, a minha nação vai pagar por um erro que não fomos nós que cometemos. O próprio Abraão disse que ela era irmã. E aí o Senhor disse: devolva a mulher dele e aí vai ficar tudo bem. Então o Senhor conversou com ele para livrá-lo da morte, né? Abimeleque. O outro personagem foi Jacó. Jacó, então, teve também o sonho, né? E Jacó, isso está registrado no capítulo 28 do livro de Gênesis. Vamos ler Gênesis 28 e o versículo 12. Vamos ver o que é que tem dizendo aqui. Vamos lá, calmamente, calmamente. Gênesis 28. E colou aqui o negócio. Versículo 12, diz assim: e sonhou, e eis uma escada que era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O sonho de Jacó. Ele sonhou com o quê? Com um portal eterno, com um portal do céu para a terra, onde os anjos desciam e subiam, certamente respondendo a oração, atendendo a oração dos justos e por aí vai, né? Então, outro sonho, lá no capítulo 31 de Gênesis e o versículo 10 e 11, capítulo 31 de Gênesis e os versículos 10 e 11, que diz assim, vamos achar, eu estou aqui indo junto com vocês. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Em sonho. O anjo do Senhor falou em sonho. Eu não vou contar a história do Labão e do Jacó, senão esse vídeo aqui não vai caber tanta coisa, né? Mas você leia toda a história que você vai entender o porquê desse segundo sonho do Jacó. Terceira
personagem que sonhou, o Labão, que era na verdade o sogro de Jacó. Labão, então, sonhou lá no 31, 24, o capítulo de Gênesis 31, 24. Vamos ver o que é que ele diz. Agora já foi o sonho de Labão. Labão diz assim: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. O que foi que o anjo do Senhor estava dizendo? Deus falando com ele através de sonho: não toca no Jacó. Nem palavra você vai dizer sobre ele, nem de bem nem de mal. Deixa ele, erra ele, esquece ele. Basicamente, o Senhor falou a Labão em sonhos dessa maneira. E ele continuou, Deus também falou com ele ainda no capítulo 31, versículo 25 até o 29. Ele diz assim: alcançou, pois, Labão a Jacó, o arameu, alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos na montanha de Gileade. Ele montou também as barracas dele em Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivastes de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andastes, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses. Então aqui se desenrola uma outra história. Mas veja bem, ele diz: o teu Deus falou comigo ontem à noite. E falou através de quê? Dos sonhos. Entende? Então vamos lá, mais um pouquinho, porque o vídeo vai ficar bastante longo. O propósito desse sonho de Labão, na verdade, foi trazer livramento para Jacó. Os sonhos, ele traz diversas funções, diversas coisas para nós. É livramento, é aviso, é providência, é precaução, é meio monte de coisa, né? Então vamos lá. O quarto personagem é José. Esse é o sonhador mor, né? Os sonhos de José todo mundo conhece. Serve para o cumprimento da palavra, dos propósitos de Deus na vida do povo de Deus, para preservação do povo de Deus. Isso foi os sonhos de José. Então José, ele teve o sonho com os molhos, né? 11 molhos se curvando diante dele, e sonhou com a estrela, e a lua e o sol se curvando diante dele. E nós vemos que tudo isso aconteceu quando ele se tornou governador do Egito. Não é? Então, sonhos que foram para preservação do povo de Deus. O Senhor estava mostrando para o José que ele, através dele, o Senhor preservaria a sua semente, a semente de Israel. E também o sonho de José foi para direcionar e dar esperança durante as adversidades. Então, os sonhos de José serviam para dar esperança, o livramento, que é a preservação, e dar a esperança durante o período da escravidão, da adversidade, né? O quinto personagem são os sonhos na verdade são dois personagens, o copeiro e o padeiro, que estavam presos junto com José lá na prisão do Egito. E um sonhou que servia ao rei e outro sonhou que carregava pão e os passarinhos comiam. Então houve aquela interpretação do José. E esses sonhos dos padeiros se cumpriram, José deu a interpretação e se cumpriram, e serviu para
elevar, para chegar até alguém que podia resolver a causa de José através dos sonhos. Isso levou tempo, depois, né, vem o sonho de Faraó, e aí o copeiro, que foi restituído a sua função, lembrou-se do José. Né? Leia lá no livro de Gênesis, capítulo 40, em diante, que você vai ver todo esse processo do copeiro e do padeiro. Aí vem agora o sonho, esse outro personagem, que é os sonhos de Faraó. Está escrito lá em Gênesis 41. Todo mundo sabe o sonho que ele teve: as vacas magras e as espigas magras e as espigas cheias, as espigas vazias e as espigas cheias. Então, o Faraó, ele teve esse sonho e o José o interpretou. Veja que há uma comunicação do presente, do passado e do futuro através dos sonhos. Sonhos são atemporais. Né? Às vezes você está sonhando com uma coisa que foi do teu passado. Muitas e muitas vezes nós estamos sonhando com algo presente e também do futuro. E nós temos que estar atentos a diferenciar os tempos. Vem agora um outro personagem. É o sonho do midianita. Esse vale a pena a gente estudar. Vamos lá, Juízes, capítulo 7. Vamos lá em Juízes, capítulo 7. Vê o que é que diz aqui. Ó, no capítulo 7 de Juízes, nós vamos encontrar nos versículos 13 em diante o seguinte. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. E respondeu seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Eles sabiam de sonho, né? Então o midianita teve aquele sonho, o outro imediatamente já deu logo a interpretação. Olha, isso daí nada mais é do que a vitória. E quando Gideão ouviu isso, aquele sonho do midianita serviu para impulsionar, para acrescentar a fé do nosso irmão Gideão. Veja que coisa preciosa, né? Coisa maravilhosa. Aí nós vamos adiante. Nós temos agora, Gideão ouviu o homem contando o sonho, né? Isso o impulsionou. O Senhor, quando Ele quer falar conosco, Ele usa até os ímpios. Ele mostra todos os sonhos, é para todo mundo. Isso daí não é somente para crente, não é somente para evangélico, não. Isso é para todo, é uma comunicação para qualquer alma vivente, qualquer ser humano. O outro personagem que nós queremos falar é o Salomão. Salomão, no livro de 1 Reis, vamos para a Bíblia? Bora, 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, vai dizer o seguinte. 1 Reis, capítulo 3, os versículos 5 até o 15, mas talvez eu não leia todo, tá? Os versículos 5 até o 15, diz assim. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. E aí se decorre aqui, ele vai pedir sabedoria, né? O que ele pede. Neste sonho, Deus se revela em particular para abençoar, para conversar e para presentear o rei
Salomão. Olha que coisa linda é essa comunicação através dos sonhos. Vamos valorizar mais, né? Aí depois disso vem um outro personagem, que são o Nabucodonosor, o grande imperador, o grande rei do mundo da época. Então esse Nabucodonosor, ele teve os seus sonhos, né? Isso está escrito em Daniel, capítulo 2, esse sonho e o capítulo 4. Esses sonhos, o rei Nabucodonosor estava tendo sonho, uma visão, na verdade, do futuro. Era uma visão apocalíptica, era uma visão do fim. No capítulo 2, no capítulo 4, você vai ver, estude, por favor, leia aí, a revelação que o Nabucodonosor teve acerca dos reinos, que ele sonhou com uma grande estátua, não é? E veio enfim, ele estava tendo uma revelação do futuro. O próximo personagem, por favor, leia, porque esse aqui é tão complexo e é um assunto tão amplo que não dá para eu me estender mais. Porque se eu estender um pouquinho, eu vou ter que explicar outras coisas, porque uma coisa puxa a outra. Então, veja lá os sonhos dele. Esse sonho de Nabucodonosor era uma revelação do futuro. Então, foi um sonho apocalíptico, né? Depois disso, veio o sonho de Daniel. Nós encontramos esse sonho lá no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 9 e dos versículos 26 ao 45 do livro de Daniel, capítulo 2. Você pode ler o capítulo 7 e vai te falar de um sonho, e depois vem o capítulo 2, que também são sonhos apocalípticos, que também são sonhos para o fim, para o final dos tempos. Depois disso vem ainda os sonhos de José, pai de Jesus. O anjo do Senhor falou em sonhos com José e disse: pega a mulher e o menino e foge para o Egito. E fica lá até que eu te fale. Então, de grande livramento foi o sonho, essa comunicação com José, pai de Jesus. Aí depois disso veio em Mateus capítulo 27 o outro personagem. Vamos achar quem é o outro personagem? Mateus capítulo 27, vamos lá. Mateus capítulo 27. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Mateus capítulo 27, os versículos 19, que diz assim, 27... E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então aqui, quem foi que sonhou? A mulher de Pilatos, aquele mesmo que acusou Jesus, aquele mesmo que crucificou, né? Na verdade, ele lavou as mãos e ao lavar as mãos ele disse: faça o que quiser. E o povo queria matar Jesus e o fizeram, né? Mataram a Jesus. Então, nós vemos aqui o sonho de Pilatos, da esposa de Pilatos, né? Mateus capítulo 27. E, por fim, é um dos sonhos mais bonitos, né, que a gente vê, são os sonhos dos reis magos. Eles viram o sinal da estrela e vieram e visitaram Jesus e trouxeram lindos presentes para ele. E o Herodes tinha aconselhado eles que quando eles achassem a Jesus, eles voltassem para avisar o Herodes, para o Herodes também vir adorar e tal. E eles... Durante a noite, o Senhor disse: não volte, em sonhos, né? O anjo do Senhor disse: não volte, pega outro caminho, vai-te embora para tua terra, esquece Herodes,